Fala aí, galera, de boa, Super Taylor aqui, e hoje nós vamos falar sobre o movimento circular uniforme. Pessoal, veja só, sem mais delongas, sem perder tempo, vamos falar do movimento circular. O movimento circular, ele é um movimento que a trajetória dele é uma circunferência. Então, o que é que a gente tem aí? O que é que a gente já pode imaginar? Você imagina que você tem um objeto que está aqui, ele pode se deslocar indo para lá, indo para cá, certo? A gente já aprendeu que esse deslocamento, né, em função do tempo, por conta da velocidade, vai fazer a minha posição S variar, certo? Beleza. Só que no movimento circular, eu também vou ter um deslocamentozinho aqui de ângulo, chamei aqui de φ. Então, vou ter variação em deslocamento, distância, e variação, né, em ângulo. Esse ângulo no movimento circular, galera, é medido em radiano. E aí eu coloquei aqui para a gente lembrar, né, a relação que 2π radiano equivale a 360 graus, caso haja necessidade de converter. E aí a matemática lá na parte de arcos, ela me permite calcular que o ângulo, que a gente também vai chamar de face, né, ele tem a ver com essa posição e o raio. Tá? Eu transito aí. Logo, para uma variação, né, para uma variação de espaço, eu também teria uma variação no ângulo, né, no meu espaço angular. Então, obviamente, eu posso escrever essa relação, tá, como uma variação. Então, a minha variação ΔΦ vai ser a minha variação de espaço sobre o raio. E aí eu posso fazer aí um meio pelos extremos, né? E eu vou ter que a minha variação de posição vai ser a minha variação angular, né, de espaço angular, vezes o raio. Beleza. Só lembrando, pessoal, que a variação, assim como o ΔS é a posição final menos a posição inicial, a minha variação angular, né, vai ser o meu espaço final angular menos o espaço angular inicial. Esse espaço angular ele também é chamado de ângulo fase, tá? Muito importante saber isso e o movimento circular como um todo, né, porque a gente vai ganhar com esse conteúdo também lá na frente, quando for estudar movimento harmônico, toda a parte que envolve ondulatório. Bom, se eu pegar essa equaçãozinha aqui, galera, ó, e derivar ela em função do tempo, né, utilizando lá as regras do cálculo 1, né, o cálculo matemático, eu vou ter que a minha derivada da posição em função do tempo é a minha velocidade. Então eu vou ter aqui uma velocidade. Se eu derivar o meu espaço angular em função do tempo, eu também vou ter uma velocidade, que eu vou representar ela por esse sigma minúsculo, né? Parece, o desenho dele ficou feiaço meu aqui, né? Parece, lembra um bumbumzinho, né? Uma bundinha, né? Vezes o raio. E aí eu criei uma relação que me permite transitar entre a parte da velocidade que envolve as posições, né, o ΔS sobre ΔT, e as posições angulares, né, que seria também, né, esse meu sigma minúsculo, a minha velocidade angular, né? Se eu tenho uma variação aqui de ângulo, eu vou ter então para a minha velocidade angular uma variação de ângulo, ΔΦ, sobre o tempo. Guardei, salvei. E aí eu transito entre uma e outra com isso aqui, tá? Então veja só, pessoal. Para diferenciar a questão de nome, eu vou chamar essa velocidade de velocidade linear. É a mesma velocidade média que a gente já conhece, ΔS sobre ΔT, a gente viu lá no começo, né, do nosso momento. E essa aqui, obviamente, eu vou chamar de velocidade angular. Então, isso aqui é a velocidade angular. Lembrando, né, a linear, só a questão das unidades
medido em metro por segundo. Aqui, já que é uma velocidade angular, ela depende do ângulo, então vai ser um radiano, né, por segundo, e o raio, né, pode estar em metro, aí também para fazer dar certo. É com base nisso que a gente dá início ao movimento circular uniforme. E aí, o primeiro conteúdo que a gente aprende em movimento circular, e sim, isso aqui é uma introdução, embora a gente já tenha equações que a gente já vai trabalhar aí, é o período e a frequência. Galera, período e frequência é o seguinte: o período é a quantidade de rotações que aquele móvel em movimento circular vai fazer em determinado tempo. Ou seja, o número de voltas sobre o tempo. E o período é o inverso disso, né? O período seria a quantidade de tempo que o móvel vai levar para fazer uma única volta. Então tá aqui, ó, frequência, número de voltas sobre o tempo, período é tempo, tá? E como o período é a quantidade de tempo para uma volta, então eu posso entender o período como o inverso da frequência, ou a frequência o inverso do período, vai depender do que você quiser localizar. Pessoal, a unidade de medida do período, já que ele é tempo, é o segundo, que a gente já conhece, tá? A frequência, ela equivale ao número de rotações por tempo. A frequência no Sistema Internacional de Unidades, ela é medida numa unidade chamada Hertz. A gente representa aí por Hz, tá? O Hertz, no movimento circular, ele equivale a uma rotação por segundo. Um Hertz é igual a uma rotação por segundo, RPS. E essa rotação por segundo é a mesma unidade de Hertz do Sistema Internacional. Só que aí você vai se perguntar, pô, professor, mas eu olho lá no contagiro lá do carro, tá verificado lá, tá medido em RPM. RPM, rotação por minuto. Então é interessante você saber a relação entre o RPM e o Hertz. Um RPM, já que é uma rotação por minuto, é uma fração de 60 rotações por segundo. Um RPM, então, equivale a 1 sobre 60 RPS, ou 1 sobre 60 Hz. Tá? Vou só anotar aqui para você se ligar. Aqui embaixo, 1 RPM é igual a 1 sobre 60 RPS. Beleza? Bom, magia da edição. Vou aqui agora apagar o quadro para a gente continuar aí o nosso conteúdo de movimento circular uniforme. Espero que vocês estejam entendendo tudo aí. E no final vai ter exercício, não se preocupa não. E aí, galera, a magia da edição. Bom, vamos dar continuidade aqui à parte do movimento circular uniforme. Se liga aí. Vê só. Que eu fiz só uma tabelinha para você se ligar essa questão do linear e angular. E você vai ver que o fator aí que liga é o raio, né? A gente já viu aí, né? Posição, né? O S, para posição, o espaço angular, né? O φ, multiplica aí pelo raio. Vemos também a relação entre as velocidades, a linear e a angular, né? Vezes o raio. E aí eu também posso ter essa relação para aceleração. Eu vou ter uma aceleração linear e uma aceleração angular. Só que no caso a gente está falando de um movimento circular e uniforme. E aí essa aceleração, obviamente, aqui vai ser nula, tá? E aí, já que a gente está falando de aceleração, se liga aqui o seguinte: eu estou aqui no movimento circular, tenho um vetor V, né, velocidade, e aí, obviamente, como esse movimento é uniforme, ele não vai ter mudança no valor dessa velocidade. A velocidade ela vai se manter constante, né? Velocidade constante, porque o movimento é uniforme. Tá, beleza. Ele não tem a aceleração angular, não tem essa aceleração. Porém, para dar essa característica da circunferência do movimento, eu vou precisar de uma mudança de direção e de sentido. E aí é onde vai entrar essa camaradinha aqui, que é a aceleração centrípeta. Centrípeta, pessoal, que leva tudo para o centro. Essa aceleração, mesmo o movimento sendo circular uniforme, mesmo sendo uniforme, ela vai existir,
tá? Porque ela só vai mexer, vamos dizer assim, na direção e no sentido, tá? E eu posso calcular essa aceleração centrípeta, tá aqui, né? Velocidade linear ao quadrado sobre o raio, ou a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Veja bem, a outra aceleração, que é zero, já que o movimento é uniforme, a gente também pode chamar ela de aceleração tangencial, tá? A gente também pode chamar ela de aceleração tangencial. E se eu fizer essa correlação dos movimentos, eu vou ter uma função parecida com a função do sorvete lá, do movimento uniforme. A fase final é a fase inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo, beleza? Bom, com isso aí já dá para a gente brincar legal, né? Vou falar aí mais um pouquinho na parte de acoplamento de polias, né? Falar de polias, Valganos, correr, e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Eu disse, tem exercício no final. Então, magia da edição, vamos falar de acoplamento de polias. E agora, galera, vamos falar aqui de acoplamento de polias. Preste atenção. Antes, só uma relaçãozinha lá com a velocidade angular. Pensa aqui comigo, vamos lá. Ó, a gente viu que a velocidade linear, ela é a angular vezes o raio. Sacou aqui? Beleza? Bom, a velocidade linear é a distância sobre o tempo. E aí eu já vou colocar o tempo na forma de período. Isso vai ser angular vezes o raio. Se eu tratar essa distância como uma volta, né, uma volta seria então 2π radiano aí sobre o período, né, e é o comprimento da circunferência, né, 2π raio. Isso é angular vezes o raio. Tem o raio de um lado, raio do outro, dou um chaya ou tu chaya, e aí eu tenho uma outra relação para minha velocidade angular. Eu posso escrever ela como 2π sobre o período, e como eu sei que o período é o inverso da frequência, eu posso escrever ela também como sendo 2π vezes a frequência do movimento, tá? Duas formas aí. Bom, mas vamos falar do acoplamento de polia. Pessoal, acoplamento de polia, bicicleta, engrenagem, motorzinho aqui no mesmo eixo, isso é cobrado bastante, tá? Então preste atenção, é bem simples de entender. Bom, a gente tem dois tipos de acoplamento de polias. A gente tem as polias acopladas por correia, lembra lá da bicicleta, e acopladas no mesmo eixo. Um motor com duas rodanas, um disco de vinil, né? Você sabe que é disco de vinil, né? Então, o que é que acontece? No caso aqui das polias acopladas por correia, né? Suponha que o raio da B é maior que o raio da A, é o seguinte, essa B, quando ela dá um giro aqui completo, a A, como tem um raio menor, já vai ter girado muito, porque ela precisa compensar essa distância. Então, mesmo elas tendo raios diferentes, vai ser necessário que elas percorram a mesma distância, né? Lembra de bicicleta, coroa e catraca. Se você aumenta a coroa, né, ali onde você pedala, a que está na catraca vai girar mais, né? Porque tem que ser a mesma distância. Se for 1 metro, essa daqui vai girar mais porque tem que ser o mesmo metro. Então elas vão percorrer a mesma distância. Se elas vão percorrer a mesma distância nesse mesmo intervalo de tempo, distância e tempo, galera, então elas vão ter a mesma velocidade linear. A velocidade da A vai ser igual à velocidade da B. E aí eu vou aproveitar o ensejo, porque eu já sei dessa minha relação que eu falei aqui, que a minha velocidade ela vai ser a velocidade angular vezes o raio. E a angular eu já vou escrever como 2π vezes a frequência. Então, vai ser 2π vezes a frequência da polia A igual a 2π vezes a frequência da polia B, né? Ah, faltam os raios, bota os raios, né? Vezes o raio da polia A e 2π vezes frequência vezes raio da polia B. Bom, 2π de um lado, 2π do outro, dá um chaya, dá outro chaya, e aí tu tem uma relaçãozinha muito interessante. O raio da polia A
vezes a frequência de giro dela tem que ser igual ao raio da polia B vezes a frequência de giro dela, tá? É uma equação que você tem aí para polia acoplada por correia. E aí eu já te adianto, se você tem duas engrenagens, uma maiorzinha e outra menorzinha, vai funcionar da mesma forma. Você só vai lembrar, caso necessite para a questão, que é o seguinte: se essa daqui está girando no meu sentido horário, essa vai girar no horário também. Agora, se eu tiver engrenagem, tipo uma maior e uma menor, juntas, né, solidárias ali, quando uma gira, a outra vai girar no sentido contrário, tá? Pegou a ideia? Beleza. Bom, quando as polias são acopladas no mesmo eixo, aí é muito fácil disso que vinil. O que essa girar, essa vai girar porque é a mesma coisa que o eixo. Vai ser o mesmo giro que o eixo. Se o eixo der duas voltas, as duas vão dar as duas voltas, independente do raio. Então, elas vão ter que ter para isso a mesma velocidade angular. Então, a velocidade angular da minha polia A vai ser igual à velocidade angular da minha polia B. E aí a minha velocidade angular, a gente já sabe aqui, né? 2π frequência ou 2π sobre o período, que a gente pode concluir é que elas vão ter mesma frequência, o que uma girar, a outra gira, e obviamente o mesmo período, que vai fazer tudo isso no mesmo tempo. Bom, fechamos aí a parte de MCU, fizemos uma introduçãozinha, acoplamento de polias. Vamos pisar agora para os exercícios. E aí na tela de vocês já tem aí a primeira questão, né? No sistema convencional de tração de bicicletas, o ciclista impele os pedais, cujo eixo movimenta a roda dentada, que é a coroa, ele solidária. Esta, por sua vez, aciona a corrente responsável pela transmissão de movimento à outra roda dentada, que é a catraca, acoplada ao eixo traseiro da bicicleta. Considere agora um sistema duplo de tração com duas coroas de raios R1 e R2, de tal forma que o raio R2 é maior que o R1, e duas catracas, de tal forma, catracas R3 e R4, de tal forma que o raio R4 é maior que R3, respectivamente, né, obviamente. Então a corrente só toca uma coroa e uma catraca de uma vez, né, por conta do câmbio aí da bicicleta. A questão quer saber o seguinte: qual é a combinação que permite a máxima velocidade da bicicleta para uma velocidade angular dos pedais fixa? Bom, pessoal, veja só, nessa questão é o seguinte: ele quer saber qual combinação eu vou ter entre coroa e catraca para ter a maior velocidade linear dessa bicicleta. Pessoal, bem simples, é uma questão já de acoplamento de polias. Para eu ter a maior velocidade aqui, eu preciso que essa daqui gire o máximo possível. O lance da bicicleta é justamente esse. A gente tem coroa e catraca acoplado por correia, né? No caso a corrente lá da bicicleta, e a catraca com o eixo da roda estão acoplados no mesmo eixo. Então, para essa primeira situação, coroa e catraca, para essa girar mais, eu preciso que esse raio da coroa seja o maior possível e o raio da catraca seja o menor possível. Então, o maior raio da coroa é o R2. Então, aqui eu vou ter que ter o raio 2, que é maior que o raio 1. E aqui eu vou ter o menor, né, a menor catraca. Para ter a menor catraca, como o raio 3 é o menor, então eu vou ter aqui o raio 3, já que ele é menor que o raio 4. Então, deixa eu circular aqui, eu vou ter a maior coroa com a menor catraca para ter essa velocidade. No gabarito aí é a letra C, né? E a letra C está dizendo lá a combinação de coroa R2 com catraca R3. Ei, fácil acoplamento de polias, né? Vamos para outra. Na tela aí, vê só. Já na tela de vocês aí a questão 2, pessoal, você tem aí, ó, foi determinado o período de 5 diferentes movimentos circulares uniformes.
todos referentes a partículas de mesma massa contendo a mesma trajetória. A tabela ilustra uma coluna com os valores do período e uma coluna que está incompleta com os valores de frequência. E aí ele quer saber o seguinte: qual das alternativas aí apresentam os valores das frequências correspondentes, respectivamente, aos movimentos 1, 2, 4 e 5. Né? A 3 já está preenchida. Pessoal, essa questão aí, muito simples aí, de frequência e período, tem aí, acho que um errozinho de digitação nas alternativas, tá? Bom, pessoal, de fato há um errozinho aí no gabarito, há um erro de digitação, na verdade, que eu já vou antecipar. A resposta seria a letra B, só que o último algarismo tá errado. Então, na realidade, do jeito que está aí, não tem nenhuma resposta do gabarito, mas é por isso que a gente vai deixar de resolver. Veja só é lembrar que a frequência é o inverso do período. Aqui está com o período medido em segundos, lá na tabela, e a frequência medida em hertz. Então, se o período é 1/4, inverte frequência 4 Hz. Se o período é o meio, inverte frequência 2 Hz. Já está resolvido. 2, inverte meio Hz. E 3, 1/3 de Hz. E aí seria a letra B, porém aqui, lá está 1/4, está errado, está 1/3, tá? Então, corrige aí, só lembrar que frequência é o inverso do período. O período é o inverso da frequência. Vamos para a próxima, que está fácil demais aí. Pessoal, essa terceira questão aí tem uma tirinha do Calvin, né? Calvin aí sempre presente, né? Calvin, Mafalda, sempre tem que ter uma tirinha, né? Calvin, Mafalda, H. Bom, lê a tirinha do lado, Calvin, o garoto tem assustado da tira, é muito pequeno para entender que pontos situados em diferentes distâncias do centro de um disco em rotação tem, e aí você pode ir para a tirinha. O pai do Calvin chega e diz: vou lhe mostrar algo interessante. E aí não dá para parecer direitinho, mas ele está mostrando um disco de vinil. E aí ele diz: compara esse ponto central com o ponto na extremidade. Ambos completam um giro ao mesmo tempo, mas o ponto da extremidade precisa fazer uma volta maior nesse mesmo tempo. Logo, os dois pontos se movem em velocidades diferentes, embora façam aí o mesmo número de revoluções, de voltas, né, por minuto. Então, o Calvin se assustou, não conseguiu nem dormir. Então, vamos aqui para o quadro, para a gente tentar entender isso aí. O que o pai do Calvin está querendo mostrar, pessoal, é o seguinte: ele pegou um ponto aqui e um ponto aqui. Os dois completam a volta ao mesmo tempo, mas o B, ele está percorrendo aí um raio maior. Se ele está percorrendo aí um raio maior, ele vai ter uma maior, ele vai ter que desenvolver uma maior velocidade para compensar esse raio. E a relação é bem simples. Quando eu falei de polias, aqui tem polias acopladas no mesmo eixo. Nessa situação, na situação por correr, a velocidade linear é igual. Na situação do mesmo eixo, angular é que é igual. Então, angular na extremidade A igual a angular na extremidade B. Se eu pegar aqui da relação que velocidade linear é angular vezes raio, e isolar a angular, eu vou ter a linear sobre o raio. E aí, se elas são iguais, então a velocidade linear do A sobre o raio aqui do ponto A vai ser igual a linear do B sobre o raio aqui do ponto B. Então, se o ponto B está num raio maior, para compensar, eu tenho que aumentar também a velocidade linear dele. E aí veja só aí o que diz na letra A. A letra A diz: eles vão ter mesma frequência, beleza, vão girar ao mesmo tempo, mesma velocidade angular, beleza, e mesma linear, não, beleza, porque a do B vai ter que ser maior que a do A aí. Vamos para a letra B. Mesma frequência, beleza, mesmo angular, beleza, diferentes velocidades lineares. Tá aí, letra B, a nossa solução dessa questão aí, acoplamento de polias no mesmo eixo. Aí na tela de vocês, pessoal, tá a quarta questão da Fulbright, muito massa. A questão ela diz o seguinte:
Em uma estrada tem dois carros A e B e eles entram simultaneamente em curvas paralelas com os raios A e raio B. O raio A você já nota pela figura que é maior, né, do que o raio B. Os velocímetros do carro indicam os valores VA e VB ao longo do trecho curvo. E aí, se os carros saem da curva ao mesmo tempo, qual é a relação entre a velocidade de A e a velocidade de B? Bom, pessoal, vê só. Desenho aqui a figura bem rapidinho, né? Tá até um pouco mal desenhado, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? Nesse pedaço eu tenho nada mais nada menos como se fosse o mesmo raciocínio de um acoplamento de polias quando eles estão no mesmo eixo, né? Então o carro que está indo aí no caminho A, ele vai percorrer um raio em A maior do que o raio do carro que está indo pelo caminho B, né? Então, raio A, como já foi dito aí no enunciado, maior aí que o raio B. Beleza. E aí, como é que vai ficar a situação? Se eles entram e saem da curva aí ao mesmo tempo, né, eles vão ter que fazer, nesse mesmo tempo aí, o carro que está indo pelo lado A tem que fazer isso com uma velocidade maior do que a do B, porque ele vai ter um raio maior. Nessa situação, se eles saem ao mesmo tempo, eles vão ter a mesma velocidade angular. E aí, partindo do mesmo raciocínio aí da última questão que a gente fez, a angular, ela é a linear sobre o raio, para o A e para o B. E aí é só arranjar, né, aí arrumar essa equação de forma a encaixar aí na alternativa. Se eu fizer aqui o meio pelos extremos, trocando só o raio do A com a velocidade do B, eu vou ter que a velocidade do A sobre a velocidade do B vai ser o raio do A sobre o raio do B, que é exatamente o que está aí na letra B, nas alternativas aí. Beleza, beleza? Vamos para outra, tá fácil demais. Bom, pessoal, aí na tela de vocês está aí a questão 5, né, da Federal do Rio Grande do Norte. Ela diz assim: satélites de comunicação captam, amplificam e retransmitem ondas eletromagnéticas. Elas são normalmente operadas em órbitas que lhe possibilitam permanecer imóveis em relação às antenas transmissoras e receptoras na superfície da Terra. Essas órbitas são chamadas geoestacionárias e situam-se em uma distância fixa do centro da Terra. A partir do que foi descrito, pode-se afirmar que, em relação ao centro da Terra, esse tipo de satélite e essas antenas vão ter o que aí? Né? Que situação? Bom, pessoal, vê só. A questão fala sobre o satélite geoestacionário. Né? Vou voltar a falar dele quando a gente for ver gravitação lá na frente. O que é o satélite geoestacionário, pessoal? O satélite geoestacionário é um satélite que, geralmente, tipo satélites de telefonia, eles precisam emitir as ondas no mesmo ponto. Então ele tem que girar igual com a Terra, porque se ele gira diferente, ele vai terminar indo para outro lugar. Senão, vai estar ali como está recebendo e enviando as ondas, né, as ondas eletromagnéticas de comunicações. Então veja só, ele precisa orbitar igual com a Terra. Então, de cara, a gente já conclui que o período... Opa, o período pelo não. Vamos para outro. Que o período de órbita do satélite tem que ser igual ao período de órbita da Terra, né? Então, já por aí, você já pode procurar. Então, eles vão ter a mesma velocidade angular? Claro que vão. Mas se ainda assim você não estiver contente, faz a equação, confirma, que o canal é responder sem ter dúvida. Então, você sabe que a gente pode escrever angular como 2π vezes frequência, ou, se a frequência é a inversa do período, 2π sobre o período. E aí, se tu iguala aqui, você vai ter 2π, o período do satélite, igual a 2π, período de rotação aí da Terra. Dá um chablau aí no 2π para você concluir que o período do satélite é igual ao período da Terra. Então, eles têm, né? Perdão, né? Além disso, você conclui isso aí fácil, né? Você vai cortar aqui.
mas você também conclui que eles vão ter a mesma velocidade angular, tá? Certo? 2π sobre o período, só igualar. Bom, e aí vai para as alternativas. Você tem aí letra A, mesma linear? Não. Letra B, não vou nem ler o resto, ele ainda diz que tem período diferente, faz isso não. Na letra B, mesma angular e mesmo período de rotação, já marca aí sem medo de ser feliz, tá? Na tela de vocês aí, pessoal, a gente tem agora aí a questão 6. Questão 6, ela diz o seguinte: uma partícula descreve um movimento circular uniforme numa pista que tem aí o raio 10 centímetros. Perdão, 10 metros, né? E ele vai com velocidade π metros por segundo. E ele diz o seguinte: no intervalo de tempo de 30 segundos, né, depois que se passam aí 30 segundos, a questão quer saber qual é o vetor de deslocamento dessa partícula, qual o módulo, né, desse vetor de deslocamento. Bom, pessoal, vê só, vou trabalhar aí com algumas equações também na matemática, no comprimento, a circunferência, por aí vai. Bom, vamos lá. A gente sabe que velocidade, se liga aí. Velocidade, essa é a distância sobre o tempo. E aí, eu vou calcular aqui quanto de distância ele andou com essa velocidade π no intervalo de tempo de 30 segundos. Já fiz aqui o meu pelos extremos. Então, ele andou aí uma distância de 30π metros. Agora, vamos comparar, pessoal. Vou calcular o comprimento dessa circunferência. Lembra quantos meninos cabem na circunferência? Isso mesmo, somente 2π raio. E quantos franceses? 2πr. Então, vê só. O comprimento dessa circunferência vai ser 2π vezes o raio, que é 10. O comprimento dessa circunferência vai ser 20π metros. E aí é bem simples agora, pessoal. É só comparar. Ele andou 30π metros. Se eu comparar isso aqui com esse, vai ficar faltando 10 metros. Então, na prática, o que é que ele fez? Ele deu uma volta, 20π metros, e depois andou, né, mais 10, mais metade disso aí, né? Mais 10π, na verdade, né? 10π metros. Né? Então, ele deu uma volta completa, mais outro pedaço. Então, se ele começou aqui, ele termina aqui, na outra corda dessa circunferência. Como a questão que é o vetor deslocamento, né? Aqui é raio, aqui é outro raio. Então, ele se deslocou duas vezes o raio, 2 vezes 10. O vetor de deslocamento desse camaradinho aí vai valer 20 metros. Letrinha C, letrinha C. Vamos para a próxima, Na tela de vocês aí, a questão 7, ela diz o seguinte, questão da Federal do Ceará. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de tal modo que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu ele tem aí um diâmetro de 0,5 metro. E um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM. A questão quer saber qual é a velocidade desse automóvel. Bom, pessoal, que é uma questãozinha simples, mas ela pega você aí pela unidade de medida, né? Então a gente tem um diâmetro aí de 0,5 metro. E aí eu vou precisar do raio. Então o raio, metade aí, né? 0,25, um quarto, né? De metro. E a frequência está em rotação por minuto, está em RPM. Preciso converter ela para Hertz. Preciso que ela vá para uma rotação por segundo, que é o Hertz. Então eu vou dividir isso aqui por 60, vai me dar 14 rotações por segundo ou 14 Hertz. Dá no mesmo. E aí sim, com frequência e raio, dá para calcular essa velocidade facinho, porque ó, a velocidade linear é a angular vezes o raio.
Tá, professor, mas não tem a angular não. Só que a angular é 2π vezes a frequência. Então vai ser 2π vezes a frequência vezes o raio. Tá? Então vai ser isso aí. 2π vezes frequência 14 vezes o raio 0,25. 2 vezes 14 dá 28. 28 vezes 0,25, né? Um quarto, vai dar 7 pi metro por segundo. Molinho aí. Letra E. Questão 7. Facinho, facinho. Então, para nossa saideira aí, e depois fazer o Caiu no Enem também. Vamos lá. Tela de vocês aí, questão 8 da Unicamp, né? Fala de anemômetro. Os anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento, e a sua construção mais conhecida é a proposta por Robinson, em 1846, que consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas presas por haste, conforme a figura abaixo. Faltou a figura aí, mas na tela de vocês eu vou colocar essa figura aí. Tá? Em um anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento é obtida pela velocidade linear das conchas. O anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação, não é o raio aí, né? Ele vale 25 centímetros. Em um dia cuja velocidade do vento é de 18 quilômetros por hora, né? Se liga aí, olha as enroladas aí, né? Em um dia que a velocidade é 18 quilômetros por hora, qual seria a frequência de rotação desse anemômetro, né? E aí a questão dá uma gentileza muito boa, manda considerar π igual a 3, né? Se necessário. Pessoal, vamos para cá, vê só. Primeiro o raio está em centímetros, já vamos jogar para metro, né? Já vai para 0,25 metros. Segundo que a velocidade está em quilômetro por hora, já vou dividir por 3,6 para transformar ela em 5 metros por segundo. O π aí manda considerar 3, então vamos embora. A questão quer saber qual é a frequência de rotação. Ora, se eu tenho a velocidade linear e o raio, velocidade linear é a angular vezes o raio. E a angular é 2π vezes a frequência. Olha aí, a frequência apareceu, eu quero ela. Então vamos embora, vamos isolar ela aí. 2π, perdão, frequência, né? Ela vai ser quem? Vai ser a velocidade. E eu vou jogar esses pedaços tudo lá embaixo dividido. Dividido por 2π, raio, né? E aí, quem é a velocidade? 5. 2 vezes π, o π é 3. E o raio, 0,25. E aí vai ficar 2 vezes 3, 6. Né? 5 dividido por 6, vezes 0,25, que dá 1,5. E aí, 5 dividido por 1,5, você pode simplificar o 5 aí, ou pode fazer a divisão mesmo. Né? Isso vai dar aí uma dízimazinha, né? Vai dar 3,333 Hz. E aí, lá nas alternativas, eu vou pegar a aproximação, né? Não, mas ele manda fazer em RPM. Então não terminou aqui. Vou ter que converter isso aí para RPM. Professor, como é que eu converto? Se para converter de RPM para Hz eu dividir por 60 lá no anterior, para poder ir de Hz para RPM é só multiplicar isso aqui por 60. Né? Quando eu multiplico 3,33333 por 60, ou até se eu multiplicar na própria fração, para não me dar trabalho, eu vou achar 200 RPM, que é a minha alternativa B. Bom, vamos fazer aí o Caiu no Enem para a gente encerrar esse bloco de movimento circular. Né? Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Caiu no Enem aí, pessoal, caiu no Enem. Questão aí com as engrenagens, mesmo eixo. Vamos ver isso aí, ó. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios, por exemplo. Daí. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagem mostrado aí na figura. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta aí as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência de rotação do motor é de 18 RPM.
A questão quer saber, o número de dentes da engrenagem está representado aí no quadro. O que a questão quer saber é qual é a frequência de giro do ponteiro em RPM. Bom, pessoal, o segredo aí é olhar bem para a imagem, deixar até um tempo aí a imagem aberta. Mas aí tem algumas coisas que a gente tem que considerar em relação a essa polia. Primeiro, o tamanho vai ser proporcional aí ao número de dentes, né, aproximadamente. E lembrar aí, né, se tem polias acopladas no mesmo eixo, mesma angular, então elas vão ter aí mesma frequência de rotação, né? A implicância é que vai ter mesma frequência de rotação, beleza? E se elas estiverem encostadas ali uma na outra, né, engrenagem e engrenagem, eles vão ter as mesmas lineares, como se fosse, lembra que eu falei, por correia, né? A diferença é só que o sentido de rotação é diferente. E aí, o que seria o raio vai ser aqui o número de dentes. O número de dentes de uma vezes o número de dentes da outra. Então aí o segredo agora é a gente focar aí na figura. Ó, o motor ele está acoplado na engrenagem A, certo? Com no mesmo eixo. Então eles vão ter a mesma frequência. Então eu já sei que a engrenagem A vai ter uma frequência igual a do motor, 18 RPM. Só que ela está na engrenagem B acoplada aí por do ladinho, né? Então vou usar essa relação aqui para determinar a frequência de giro da B. Bom, frequência de giro da B, vamos calcular lá. Vai ser número de dentes da A, 24, vezes frequência da A, 18, igual ao número de dentes da B, tá aí na tabelinha, 72, vezes a frequência de giro do B, que é a que eu quero encontrar. Resolvendo isso aqui, eu vou ter que frequência de B vai ser 24 vezes 18, né, que dá 432, dividido aí por 72, eu vou ter 6, né? 6 RPM. Essa é a frequência de giro da B. E aí, B está junto com C no mesmo eixo. Ora, se B está junto com C no mesmo eixo, frequência de B igual a frequência de C, que vai ser 6 RPM. Só que eu vou ter que fazer a mesma relação, porque a C está acoplada aí de ladinho, encostada na D. Então, frequência número de dentes da polia C vezes frequência dela, vai ser o número de dentes da polia D vezes frequência de giro dela. Colocando aí os valores, o número de dentes da polia C, segundo a tabela, é 36, né? Estou com a minha colinha aqui da tabela, da questão. A frequência de giro da C é igual a B, que é 6. O número de dentes da B é 108. E vou encontrar a frequência de giro da D. Resolvendo essa conta aí, pessoal, eu vou ter aí 36 vezes 6, né, que dá 216, dividido aí por 108, frequência da D dá 2 RPM. E aí o ponteiro ele está acoplado, só é olhar lá para a figura, no mesmo eixo, né, da engrenagem D. Então o ponteiro também vai ter aí uma frequência de 2 RPMs, por estar no mesmo eixo que a D. Resposta a essa questão do Enem. Letra B. Molinho, molinho, facinho, facinho. Bom, pessoal, agradecendo aí, terminamos aí o bloco de movimento circular, conteúdo, todos os exercícios feitos. Caiu no Enem também, então qualquer dúvida, galera, vamos chegar junto, vamos colar, viu? Chega no grupo, chega no Classroom, tamo junto, tamo aí para isso, viu? Então fiquem felizes, um beijo, um queijo, um cheiro.